Como você viu em algum lugar desta tela, vamos fazer um lindo vaso imitando pedras, porém grande e resistente. Vamos utilizar isopor triturado e cimento para deixá-lo bem leve. Você pode fazer o vaso do tamanho que desejar com essa técnica que eu vou ensinar. Vamos ao passo a passo, é muito fácil de fazer. Eu sou Maria Amélia Mendes, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Atenção! Use óculos, máscara e luvas para trabalhar com cimento. Para fazer este vaso, usei uma bacia de plástico como molde e manta de fibra de vidro para reforçar o vaso, deixá-lo bem resistente. Cortei uma tira de aproximadamente 15 centímetros de largura no diâmetro do vaso para então colocá-la rente à lateral do vaso. Dei alguns piques com a tesoura. Preparei a massa com cimento e isopor. Usei uma medida de cimento, uma medida de argamassa AC2 e 2 medidas de isopor triturado. Coloquei água aos poucos até atingir o ponto de uma argila bem consistente. Preparei então o molde para fazer o vaso. Coloquei uma calda de cimento e areia fina na proporção de 1 por 1. E sobre essa calda de cimento, eu colei esses pedaços de gaze. Esse gaze usado para fazer curativos. Assim, o vaso já ficará pronto, com o acabamento interno perfeito. Observe que eu não passo óleo, não passo nada neste molde, pois não é necessário. O cimento não gruda em plástico. Mas marque aí sua presença. Deixe o seu like neste vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Não esqueça de clicar no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Passei uma generosa camada dessa massa de cimento e areia fina, dessa calda, em toda a superfície da bacia aí que usei como molde. Incorporando essa gaze. Coloquei a manta de fibra de vidro em toda a volta. Uma sugestão: você poderia colocar a manta de fibra de vidro mais centralizada, mais um pouquinho para cima, para não ficar tão rente à borda do vaso. Também pode ser um pouquinho mais estreita. Acredito que uns 10 centímetros seria suficiente. Passei essa calda de cimento e areia fina, incorporando a manta de fibra de vidro a este vaso.
Esta manta de fibra de vidro vai reforçar o vaso e substitui aquelas telas de arame, aquelas telas de metal que geralmente a gente usa para reforçar os vasos. Também não vai deixar trincar e fica um vaso muito durável, muito resistente. Terminada a estrutura do vaso, então é fácil. Agora é só modelar as pedras e fixá-las em toda a superfície. Então fiz pelotas, né, de massa com as mãos e fui colocando em toda a volta. Lembrando que eu uso a massa de cimento e isopor porque os vasos ficam muito mais leves, porém continuam bem resistentes. Observe que a segunda camada eu coloco no intervalo das pedras da camada anterior. Você pode fazer as pedras menores também. Ficaria mais delicado. Fiz 3 pelotas de massa, que serão os pés do vaso. E fiz os buracos para a drenagem de água. Coloquei uns pregos aí no centro de cada pé do vaso para reforçar. Aguardei secar por 24 horas e cobri com panos molhados. É importante manter esse vaso molhado para a cura do cimento. Assim, o cimento fica bem mais resistente. Como não saía fácil, é só colocar um pouco de água quente. Com a água quente, o plástico dilata, fica flexível e sai facilmente. Com uma faquinha, eu defini as pedras. Raspei a parte superior aí. E procurei deixar as pedras mais definidas. Então, preparei uma calda para impermeabilizar. Com um copo de água, 3 colheres de cola branca PVA e acrescentei o cimento aos poucos até atingir o ponto de uma calda para passar com o pincel. Passei essa calda de cimento e cola branca em todo o vaso. É muito importante para a durabilidade também do vaso. Observe como, com esta técnica, o vaso já ficou bem lisinho por dentro. Então, ele já sai com um acabamento perfeito. Coloquei pigmentos preto, marrom e verde a esta calda de cimento e cola branca
para fazer o contorno das pedras. Passei então definindo o contorno das pedras. Também passei essa cauda mais escura na parte interna do vaso. Usei tinta para artesanato PVA nas cores marrom, amarelo ocre e verde musgo para definir as pedras, para deixá-las com aspecto diferenciado, com uma cor mais bonita. Mas é opcional também, você pode deixá-las da cor natural. Então procuro fazer cada pedra de uma cor diferente. Algumas eu carrego mais no amarelo, outras mais no verde. E finalizei passando a resina acrílica à base de água. Retribua com flores a todas as pedras que te atirarem. Haverá um momento em que as pedras de teus inimigos acabarão, e assim eles só poderão atirar em você as próprias flores que receberam de ti. E aí está o vaso pronto. Se você gostou, compartilhe este vídeo nas redes sociais, ajude a divulgar. Assista também meu último vídeo. Veja outros vídeos do canal. Muito obrigada por assistir até o final.